Fala rapaziada, tudo tranquilo? Estamos chegando para mais um vídeo no canal, galera. Nesse momento vou estar comentando com vocês sobre um assunto que tem repercutido bastante, né? Principalmente nas redes sociais, envolvendo o nome do Edenilson, né? Aquele caso dele com o Rafael Ramos do Corinthians, aquele caso de racismo que inclusive o jogador do Corinthians foi multado logo após a partida. E hoje saiu, digamos que, o veredito final disso tudo, né? Digamos que a perícia não conseguiu identificar o que o Rafael Ramos falou para o Edenilson, né? Então, digamos que não foi considerado racismo, né? Pela justiça. E é algo que tem repercutido bastante, né? O Edenilson se manifestou nas redes sociais, apagou as fotos do Instagram, colocou o nome de macaco dele, o nome completo dele no Instagram, ele alterou com uma parte do nome, ele colocou macaco. E é muito lamentável, rapaziada, o desfecho disso tudo, né? É muito, digamos que, triste você ver o final de todo esse caso, né? Eu não estou dizendo aqui que o Edenilson tem razão, que o Rafael Ramos não falou nada disso, mas o desfecho disso tudo, a reação do Edenilson nas redes sociais foi de chamar a atenção. E a reação do Edenilson nas redes sociais é de alguém que realmente sofreu com o que foi falado ali dentro de campo, né? Mas a justiça viu por outro lado, né? Isso, digamos que, surpreendeu, né? Incomodou muitas pessoas. Antes mesmo de estar comentando com vocês, galera, um pouco mais sobre esse assunto, eu vou estar te convidando a se inscrever no canal, a ativar notificações. É muito importante aqui a sua colaboração para que esse canal aqui venha alcançar outras pessoas, outros malucos pro futebol. Só você clicar nesse botão de se inscrever, se você já vai estar ajudando a esse conteúdo aqui a alcançar outras pessoas. Esse vídeo aqui vai se encaixar muito, rapaziada, numa parte da playlist aqui do canal, além do jogo, né? Nessa parte eu comento sobre os assuntos extra-campo que viralizam na internet, nas redes sociais, envolvendo um jogador de futebol. Não tem nada a ver com fofoca, com vida pessoal do jogador ou de treinador, nada disso. São assuntos como esse do Edenilson, que repercute, que eu trago aqui pro canal, faço uma resenha sobre o assunto. Talvez a parte mais diferente possível dessa playlist aqui do canal. O canal que geralmente estou comentando sobre futebol, sobre os principais assuntos do esporte. Então tem muita coisa boa aqui sobre futebol. Se você se interessar, você acaba de assistir esse vídeo e dá uma olhada em cada parte da playlist. Talvez tenha uma parte que você vai se identificar, além dessa parte, além do jogo. Então é isso, rapaziada. Seja muito bem-vindo aqui, sinta-se à vontade. Avisa lá que o Jonathan Lucas tem um canal no YouTube, é verdade, pode espalhar pra geral. Rapaziada, a gente sempre tem uma alegria quando a gente vai trazer um assunto para vocês aqui. Quando eu tô divulgando algumas partes do canal para as pessoas se interessarem aqui pelo conteúdo que tem aqui, mas quando vai para esse lado do racismo, não tem como a expressão não mudar, né? Porque é algo bem lamentável, né? Eu confesso a vocês que por toda essa reação do Edenilson, digamos que eu consegui enxergar o lado dele nisso tudo. E acredito que o lado do Edenilson é o certo da história, sabe? Eu não estou aqui acusando o Rafael Ramos de nada disso, pelo contrário, mas acredito que se o Edenilson e se tudo isso não fosse verdade, o Edenilson não iria até longe, digamos que, com isso tudo, né? Chegaria um certo momento que o Edenilson talvez não falaria mais nada sobre isso, tudo certo. Sairia o veredito final e acabou o assunto, mas pela reação dele, o protesto nas redes sociais e todas essas coisas é de alguém que sofreu com o que foi falado ali dentro de campo, sabe, rapaziada? E digamos que o desfecho final disso tudo é muito lamentável porque fica aquela dúvida no ar, né? Tudo bem, teve a perícia que deu a sentença e todas as coisas que não foi impossível identificar, mas a gente fica com aquela dúvida no ar porque é um assunto hoje em dia que quem erra dessa maneira, quem falha, digamos que nesse ato de racismo, quem comete racismo não vai admitir nessa sociedade atual maluca que se você errar dessa maneira você é massacrado, você é apedrejado. Quem erra desse jeito não vai admitir de maneira nenhuma, sabe? Tudo já vou falar novamente, não estou aqui, digamos que, dizendo que o Rafael Ramos errou dessa maneira e não admitiu, mas eu estou falando que quem comete esse erro hoje em dia não vai admitir, sabe? Fora, isso é um exemplo totalmente diferente desses caras nas arquibancadas, principalmente argentinos, que cometem atos de racismo claramente, não estão nem aí para as consequências, até porque não tem consequência para eles não tem consequência nenhuma. Vale lembrar aqui o que aconteceu esses dias aí, o Corinthians foi multado pelo aquele jogo lá contra o Boca Juniors e os torcedores do Boca Juniors sofreram uma punição bem leve,
bem, digamos que tranquila. Então, só pra gente ter uma noção de como é que é as coisas. Então, esses casos aí são totalmente diferentes. Esses caras agem mesmo assim na arquibancada, principalmente argentino, e não estão nem aí. Mas no futebol brasileiro, jogador de futebol, quem erra dessa maneira não vai admitir, sabe? E aí fica aquela dúvida no ar, né? Porque fica um lado falando uma coisa e o outro lado falando outra. E aí quem tá falando a verdade? Teve racismo, não teve racismo? E é muito angustiante quando uma situação se resume dessa maneira. Quando você vê que uma pessoa tá falando uma coisa e outra tá falando outra coisa. E aí você fica com aquela dúvida no ar, cara, teve racismo, não teve racismo? É exagero da parte de um lado, o outro lado não tá admitindo o erro? Então, é muito complicado. Eu acredito que deveria ter uma solução nisso tudo. Pode até ser uma ideia maluca aqui, coisa da minha cabeça, mas, cara, poderia ter um ponto eletrônico ali dentro de campo, né? Pra saber o que esses caras falam dentro de campo. Claro que não é acabar a partida e ver lá as discussões dos jogadores dentro de campo. Nada disso. Até porque ia ser uma coisa bem vaga. Ia ter xingamento, provocação de um lado, provocação de outro. Aquelas coisas que tem muito no futebol, principalmente em pelada, quando você tá jogando aquele futebol com a rapaziada, aquela descontração, que tu vai chegar no marcador, tu fala, ó, hoje tu não vai passar por aqui, hoje não vai passar nada aqui. Tu dá aquela intimidada no cara, principalmente quando é um jogador habilidoso, quando é um jogador muito bom de bola. Então, futebol normal tem essas provocações. Não tô falando pegar tudo que acontece dentro de campo, mas quando tem alguma coisa polêmica relacionada a racismo, tem como comprovar, sabe? Tem o áudio comprovando, ó, naquele lance ali aconteceu isso, tem aqui o áudio comprovando o que foi falado, o que foi descrito. E aí seria outra história, seria bem mais fácil para resolver muitas situações. Pode parecer uma ideia bem maluca, bem louca da minha cabeça, mas é uma solução que eu acho interessante para isso tudo. Se vocês tiverem outra solução para casos de racismo dentro de campo, discussões dentro de campo, que um fala uma coisa, outro não admite, ou um ouve uma coisa e fala que é racismo, se vocês tiverem outra solução para isso tudo, vocês deixam aqui nos comentários. Porque, para mim, é muito angustiante e muito lamentável. Eu vi praticamente uma discussão que é interminável, um lado fala uma coisa, outro lado fala outra, e a gente não sabe quem está falando a verdade, quem é o certo na história, sabe? E a gente vê o veredito da perícia, a perícia com análise sobre essas coisas é complicado, porque dentro de campo tem toda essa parte da dificuldade de você identificar o que foi falado ali dentro de campo, é muito difícil, praticamente impossível. E aí a gente reconhece o trabalho da perícia, a gente sabe digamos que o empenho no trabalho, mas querendo ou não a gente fica com a dúvida no ar, e principalmente por esse manifesto do Elenilson nas redes sociais, né? Então é bem lamentável o desfecho, o final disso tudo, né? Então acredito que deveria sim ter uma solução. Comentei nos outro vídeo aqui sobre os torcedores na arquibancada que deveriam ser punidos, quem tivesse cânticos racistas nas arquibancadas, provocações desse jeito, será que deveria punição? Acredito que dentro de campo também deveria ter uma medida que desse para identificar o que é falar dentro de campo, né? E aí quando surgisse algo polêmico relacionado a racismo, teria o áudio ali comprovando o que foi falado, né? Eu acredito que o futebol ganharia muito nisso e evitaria muitos problemas, muitas acusações de racismo dentro de campo, que jogadores acusam o cara no calor do momento, todas essas coisas, e às vezes passa ileso, né? Porque ele fala uma coisa e o outro fala outra. Então é isso, rapaziada. Deixe seu comentário aqui sobre esse assunto, que é muito importante. Você acha que tem uma solução para isso tudo, para evitar esses casos de racismo dentro de campo, na disputa ali do jogo? Deixe seu comentário aqui, deixe a sua curtida aqui para fortalecer e também faça a sua inscrição no canal, que é muito importante. E é isso, rapaziada. Tamo junto! I